Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui o segundo dia da nossa jornada Escolhas. Você escolhe o que planta. Nós falamos ontem a respeito do inconsciente, falamos também a respeito de como a consciência pode transformar tudo isso. Sejam bem-vindos, muito bem. Falamos ontem também das consequências, né, desses laços de lealdade, de algumas leis que regem esses relacionamentos, né? Falamos da ancestralidade, das situações que podem estar ocultas e que precisam ser mostradas. E trouxemos aqui várias informações, né? Eu estou esperando o Georges, que vai participar conosco novamente. Nós trouxemos várias informações, professor Rocha, Lumina, Kim, Adri, sejam todos bem-vindos. E aí, o que acontece? Nós trouxemos, né, alguns exemplos, algumas informações, e eu creio que essa primeira parte, que poderia, na verdade, gerar uma grande quantidade de encontros, mas como nós separamos em apenas 4 dias, deu pelo menos para trazer uma noção de como funciona tudo isso para vocês. Nós teremos nessa jornada mais 3 dias. E o ponto-chave, seja bem-vinda, Sandra, Tatiane, Flávia, muito bem. E aí, o que acontece, né? O que eu quero trazer para vocês hoje? O primeiro aspecto, então, do que a gente quer trabalhar nessa jornada seria esse mesmo. Vanessa fala sobre a fidelidade do padrão de prosperidade que iniciou ontem. Flávia, eu vou falar uma coisa para você. Olá, Fábio, Maria de Leusa, sejam bem-vindos, Lúcia. Então, Flávia, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dei muita risada quando acabou aquele encontro de ontem, viu? Porque ficou parecendo uma novela. Novela é assim, né? Você tá assistindo, aí quando chega o momento da resposta, cenas do próximo capítulo. Pareceu uma coisa, quando ele perguntou, só deu para responder que no mesmo horário hoje. E aí ficou aquela expectativa, né, do padrão de prosperidade. Foi muito incrível. E é exatamente nesse ponto que nós vamos entrar hoje com o Georges, né, assim que ele vier. E eu tô fazendo aqui uma introdução para vocês entenderem bem como é que vai funcionar essa nossa jornada. Então, eu tô pincelando, né, não tô aprofundando, porque o tempo não nos permite aprofundar, voa o tempo e só temos 4 horas em 4 dias. Eu vou trazer para vocês, a partir do momento que vocês entendem, e já entenderam, que existe aí este padrão, este inconsciente, essas lealdades, essas leis que estão aí regendo o inconsciente, como fica toda essa situação, né? De que maneira vai ficar essa situação? Deixa eu ver aqui, me parece que ele já entrou, Georges. Aqui, vamos lá. Eu fiquei esperando vocês começarem outra só para responder. Pois é. E Olá, aí, boa noite. Georges, boa noite. Boa noite, ixi. Tudo bem? Tudo homem. Pegou de surpresa de novo, hein, Vanessa? Meu Deus do céu. Deu tempo nem de Peguei. tirar a máscara aqui. Que maravilha, porque essa jornada fala sobre o inconsciente. E eu vou falar Mas uma coisa para você, viu, Georges? Tá parecendo uma coisa combinada, porque eu tava comentando aqui com o pessoal que ontem foi muito engraçado, eu fiquei rindo, né? Na hora que você fez a pergunta que todo mundo queria saber, o encontro acabou, né? E foi então, engraçado, porque pareceu uma novela, né? Você quer saber a resposta no próximo capítulo. não, o grau de. Se a gente tivesse escrito um roteiro, não teria sido tão perfeito. O negócio foi notável. Não, e uma coisa assim que eu achei interessante, né? Outro dia você foi querer comentar comigo uma situação, né, que, ó, para você alcançar tal objetivo, você tem que fazer tal coisa.
E na hora que você foi me dar o conhecimento, caiu, né? E aí eu lembrei de um Sim, outro, aconteceu isso já, exato. de um outro princípio espiritual, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Quando você está pronto para receber, a sabedoria vem e preenche você, né? Eu falei, bom, acho que o pessoal não está muito afim de ser feliz, né? Então a live Não, teve que era acabar. prosperidade a pergunta. A pergunta era prosperidade. O pessoal não tá querendo essa Não estava prosperidade. querendo realmente ser próspero, né? A galera não tá no fundo, o pessoal, não, deixa eu ficar um pouco mais na escassez, na falta, no Isso, sofrimento, na luta, lealdade ao sistema deles, né? Para pertencer ao sistema, porque não ser, poderia. né? Exatamente. O papo que a gente bateu foi exatamente, dá para ser leal na dor, né? Ao seu sistema, dá para ser leal na escassez e tudo. Eu achei incrível, né? A forma como o fenômeno se repetiu na hora que ia falar de abundância. Eu falei, pô, mas e eu tava comentando hoje por que eu tô botando isso, cacete? Esse bagulho de máscara, mas eu tô ficando paranoico com esse negócio. Eu tava comentando hoje com a minha parceira, né? A escassez invadiu o planeta, né? Porque parou para praticamente todo mundo. O planeta parou. O planeta parou. As pessoas, muita gente. Eu fui hoje fazer uma compra e um cara falou, cara, eu fazia 20 vendas por dia. Eu fiz 4 vendas nos últimos 2 meses, assim, né? Parece que essa onda, né? Parece que o sistema do planeta inteiro ficou leal a algum tipo de escassez lá atrás. Assim. Eu achei muito interessante o quanto é importante isso que a gente está falando aqui, né? Como é que eu crio uma lealdade a um sistema mais feliz? Não, e é incrível, eu vou te falar. Na verdade, tem dois Dá aspectos aquele que chá você da trouxe manhã. aqui. Um sistema mais feliz, a lealdade ao sistema mais feliz, gostei. Já vou responder por ela. Na verdade, você não vai criar uma lealdade a um sistema mais feliz, porque você pertence a esse sistema. E aí você honra o sistema. O ponto-chave é você ter consciência do sistema, né? E essa vai ser exatamente, vai ser o assunto que eu vou demonstrar. Eu vou demonstrar amanhã. Amanhã eu vou trazer como é que funciona isso, o passo a passo do local que você está, porque no momento que você entende que você está honrando um sistema, você está leal a um sistema, quero dizer oi aqui para o meu amigo Fábio Murá, né, que tá nos prestigiando, o Aloísio também. Vamos lá. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês, a partir do momento que vocês entenderam que existe esse inconsciente, que existe esse sistema, como que você pode alterar esse destino? Você não se desvincula do seu sistema porque não dá para desvincular. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, não dá, o Brasil não tá bom para mim, vou desvincular e não vou ser mais brasileiro. Não. Você nasceu no país, você pertence a esse país. Você nasceu nessa família, você pertence a essa família. O que não quer dizer que você precisa seguir o mesmo destino dessa família. E como não seguir o destino dessa família? E é isso que eu vou estar ensinando amanhã. Porque o ponto-chave, que foi o que você falou agora, está no tema da nossa jornada. Você escolhe o que planta. Então você tem o poder de escolher, sim, é o livre-arbítrio, mas você só escolhe quando você tem consciência. E aí a gente separou a palavra escolhe, escolhe. Então você colhe também o que planta. Você escolhe, você planta e aquilo vai ser a sua colheita. Então, essa consciência para saber o que você está plantando na sua terra, na sua mente, para que você possa colher. Esse ponto, né, chave, nós vamos trazer, na verdade, na sexta-feira. Sexta-feira, eu tô o tempo. Na sexta-feira eu vou trazer a chave que resolve isso. Na quinta-feira, que no caso é amanhã, eu vou trazer em que ponto as pessoas estão dentro do sistema. Quando elas tomam a consciência, já existe uma mudança muito grande. Mas a chamada para ação, né, que vai ser amanhã, em que lugar elas estão, de que forma elas estão e como sair dali. E hoje nós ficamos de fazer a sua constelação, né? E aí não vou deixar as pessoas sem a resposta da pergunta, né? A pergunta de hoje. Não vou fazer isso com eles.
Eu vou responder a pergunta e vou querer dizer, né, o que aconteceu, porque nós sabemos que não daria para fazer um trabalho desse em 1 hora, se nós tivéssemos disponível pelo menos 3 horas, aí sim daria para fazer um trabalho bem feito, mas em 1 hora, com pressão, e vamos parar, e de repente tem algo muito importante acontecendo, isso seria até leviano com o seu próprio sistema e com a sua vida, né? Então, nós acabamos fazendo já esse trabalho, e eu gostaria então que, porque a gente prometeu para o grupo, eu gostaria que fosse compartilhado com o grupo como se deu, quais foram aspectos interessantes, trazendo essa questão que você trouxe ontem da tua própria lealdade, né, que ficou evidenciada em relação à mediocridade, né? E com isso, com esse movimento que nós vamos falar, nós estaremos trazendo as respostas das perguntas que ficaram ontem inerentes, né? Então, eu queria pedir, Jorge, que você começasse a falar sobre essa experiência, por favor. Não, assim, foi para mim, como é que se traduz aquilo lá que aconteceu, né? Que foi assim, para começar, né? O tema foi o propósito de vida, né? Eu fiz um atendimento com a Flávia, né? Que só com o nossa futura colega também, né? Você falou com ela hoje. E ali ficou muito patente que eu tinha uma questão com o pai, né? E aí eu fiz um atendimento de mesa quântica com uma colega minha, Clara, também muito boa no que faz, e falou, cara, você tem uma questão com o pai, né? E no meio disso tudo apareceu que, bum, perdi minha parceira, né? E aí alguém me falou, ou você me falou, que o pai é a cara das relações afetivas. Eu falei, bom, duas pessoas já tinham falado que eu tinha uma questão com o pai, e aquilo que o pai afeta eu perdi. Né? Foi que eu procurei seu trabalho. Perguntei, Vanessa, o que realmente o pai influencia na minha vida? Né? Você fez uma lista incrível dos aspectos. Né? Quais eram exatamente os aspectos todos que você listou antes de eu continuar meu relato? O que o pai afeta especificamente aí para a galera ficar consciente? Tá, perfeito. Inclusive foi um trabalho grande que foi feito. Essa semana eu atendi todos os dias e todos os dias o mesmo assunto. Foi incrível. Pai, pai. O pai. O pai. Então, o que que acontece quando você não integra o pai, quando você não tem o pai dentro de você? Primeiro, metade da sua alma tá rasgada. Você só tem a outra metade. Você realmente é uma pessoa dilacerada na alma. E aí você não vai conseguir, porque o principal movimento do pai é te levar para a vida, né? Então você não vai conseguir se relacionar com as pessoas lá fora. Tudo que diz respeito a assuntos fora do ambiente da tua mãe, fora do útero, fora da casa da mãe, diz respeito ao pai. Então você vai ter problema financeiro, você vai ter problema profissional, você vai ter problema de relacionamentos, você não vai encontrar o teu propósito de vida, você vai trabalhar com um monte de coisas e nada vai te satisfazer, né? E toda essa série de situações que você precisa para viver, inclusive espiritualmente, você precisa do pai. Então veja a importância, o quanto o pai é importante, né? O quanto aquela questão que eu estava te trazendo das escrituras sagradas, né? Do rema e do que eu escolhi dentre elas, das possibilidades, eu escolhi a Bíblia, a importância do que está escrito lá a respeito do pai, né? Você vê lá os patriarcas, veja, quem teve aliança com Deus eram patriarcas, né? Dentre eles Abrão. Abrão queria ser pai, o sonho dele era ser pai, e ele era pai de todo mundo, aquela pessoa que ajuda todo mundo, orienta todo mundo. Mas o que aconteceu? O que Parece um aconteceu? Rex que eu conheço. Ele queria ter um filho, e aí ele era pai de todo mundo, mas não era pai de ninguém, efetivamente, né? E aí quando Deus chama ele para fora da tenda, veja, para fora da tenda tem todo um signo sinal, né? Tem uma simbologia aí. Para fora da mãe, né? Porque a tenda é exatamente o local onde você tem o acolhimento da mãe. Né? Sabe a redoma de vidro? Onde você vai ser nutrido. Sim. Você está nutrido, tem que sair da redoma de vidro. E aí sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Aí está o número da sua descendência.
E o seu nome será mudado. A partir de agora, o seu nome é Abraão, que significa pai de nações. Então veja, o pai ele vem vindo, né, desde o início de várias escrituras, porque é esse movimento, é esse posicionamento diante da vida que vai te encaminhar para que você possa resolver todas essas situações. Então, propósito de vida, dons e habilidades, aptidões, profissão, a parte financeira, relacionamentos, então todo aspecto espiritual, tudo isso depende do pai. Nossa, que interessante o, essa questão do finança, né? Porque o sucesso é a mãe, e a Sim, finança é o pai. Tipo, dá para então, mim ter sucesso. Dá para mim ter sucesso, mas não ser financeiramente é porque grande. assim, o ponto-chave está na integração de pai e mãe. Nós somos seres integrados, completos. A gente tem o feminino e o masculino, né? Não Sim, dá para ficar só com a mãe e não ter o pai. Não dá para ter só o pai e não ter a mãe, né? sim. Quem não tem a mãe, olha que incrível. O pai é o relacionamento. Então, se você tem o pai e não tem a mãe, você consegue ir para a vida? Consegue. Você vai se relacionar? Vai. Mas você vai conseguir se aprofundar nesse relacionamento? Vai ser um relacionamento que você vai poder mudar de níveis. Sabe aquele relacionamento profundo que a intimidade é tão grande que você não precisa nem falar? Com o olhar o outro já sabe o que está acontecendo? Isso só acontece Aprender. se você tiver a mãe. Porque é através da mãe que você aprofunda, é através da mãe que você se nutre. Você entende? A mãe é toda a parte da tua formação interna, né? Aquele olho no Nossa, que olho. Então, interessante. o sucesso porque você vai se aprofundar, você vai criar raízes. A mãe, eu vou trazer uma outra simbologia, como se fosse a terra. Você precisa da terra para a sua raiz ir entrando. Quanto mais sua raiz entrar, mais força de nutrição você vai tirar da terra para que a tua árvore possa crescer. Mas a tua árvore cresce por causa da mãe. Então vai crescer o tronco, porque a raiz é profunda e está nutrindo. Precisa dessa nutrição. Mas ela nunca vai frutificar, ela não vai tocar o céu, que seria o símbolo do pai, se não tiver o pai. Nossa, cara do Aí eu céu, meu Aí eu Deus do trago céu. Jung, né? Eu trago Jung. Nenhuma árvore é capaz de tocar o céu se suas raízes não forem tão profundas ao ponto de tocar o inferno. Então, Isso é não. a mãe, é a terra, é o útero, é o acolhimento. Aí você olha para a terra. Da terra brota comida, né? Da terra brota tudo que você precisa para estar nutrido. Mas para você voar, para você subir, você precisa do céu, você precisa do sol, você precisa de todos os elementos. Você que gosta dessas comparações, né? Você precisa de todos os elementos dos astros para que as suas coisas aconteçam. Essa influência que vai definir sua vida. Esse é o pai. Nossa, que interessante. Esse dito que você colocou, ele vem do Egito. Os sacerdotes egípcios ensinavam que para você, o iniciado, né? Iniciado, para quem não conhece o termo, quer dizer Deus consciente da própria divindade, né? Esse termo foi passando para outras culturas. O iniciado, para ele atingir a consciência cósmica, eles falavam que ele tinha que, para ele chegar, para a consciência dele chegar até o divino, eles falavam para que a sua cabeça alcance o divino, seus pés têm que descer até o inferno. Para os gregos, isso mudou para o símbolo da árvore da vida. E como o Jung era grande estudioso dos gnósticos, né, que eram vários sábios que utilizavam muito da cultura grega, ele herdou É, deles essa colocação, ele trouxe isso. É bem interessante. Nossa, incrível. ele era Incrível grande demais. estudioso de tudo, né? Você tá foda, né? O velho ali eu admiro pra caramba a sabedoria dele. Mas tá Ele retomando lia, aqui, ele lia tudo, né? Tudo que existe, ele estudou. retom- retomando aqui, né? Então, continuando, né? Queria que você explicasse para a galera mais exatamente qual que era a relação. Eu, originalmente, ia buscar essa questão do pai pela questão afetiva, né? Eu me vi perdendo uma grande companheira, e era um padrão que eu já tinha percebido. Eu nunca consegui ter relacionamento afetivo nenhum, nunca, era impossível, né?
Em parte, eu acredito pelo meu histórico de abuso, né? 40 abusos aí na infância é uma cota boa para um cara ficar um pouco desconfiado do ser humano. Era muito difícil, né? Eu permitir que alguém penetrasse nas minhas barreiras. Permiti, mas de alguma forma se foi, né? Eu sempre tive, as minhas relações eram muito intensas, mas de um dia, dois. Essa durou 6 meses, muito fortes, mas calhou que estourou. Eu fiquei muito intrigado por aqui. Eu falei, pô, mas de novo, né? Parece que eu não posso ser feliz num relacionamento. Descobri que era o pai, isso eu te procurei. E aí você me fez essa lista maravilhosa, né? De o pai representa tudo isso. Eu falei, cara, eu quero tudo. Só que é um de cada vez. Né? Eu tenho todas essas dificuldades que estão listadas aí, né? Aí eu fui e usei o corpo. Corpo bendito, maravilhoso, né? O que você quer, né? Porque o corpo, ele não tem o filtro do racional. Para quem não conhece, né? Para quem está chegando agora, o corpo tem o contato com essas raízes que a Vanessa mencionou, né? Aquelas raízes subconscientes profundas, infernum. O termo em latim era o que a gente chama hoje de inconsciente, né? Eram os reinos subterrâneos dali, onde ficam os registros que a gente não está muito, sem querer ser redundante, né? Consciente deles, mas eles atuam. O inferno era isso. Então, o corpo ele tem contato direto com isso. O que é mais puro, eu perguntei, corpo, o que de real você quer? Né? O que a vida pede mais de mim agora? Propósito de vida. Né? O que o universo, né? O que a vida te convoca, Georges, é que você se torne mais consciente do seu propósito de vida. E aí foi que a gente montou uma constelação incrível, né, para trabalhar o que me impede de viver meu propósito de vida. E foi interessante que logo dividindo o fã-clube. Logo que, aí eu já comentando aqui, né, apaixonado pela doutora, o Jorge está dividindo o fã-clube. A Vanessa é incrível, eu tomei muito cuidado com essa carinha de séria dela, é altamente sedutora, tá, meninas? Fiquem de olho. Ela só faz pose de malvada, assim, mas é incrível, a pessoa de perto ela é bem legal. De perto ela é bem legal, foi ótimo. Vou fazer cara de malvada. Mó séria, né? De perto ela é incrível, né? Se aproxime. E aí, o que foi interessante, né? Notar no meu sistema, das várias coisas que a gente notou, no meu sistema do que me impediam de viver a minha missão de vida, uma delas, né, era uma lealdade à minha avó, a mãe do meu pai, né, que morreu durante o parto de um irmão dele, não chegou a vir, né, Leocádio, o nome dela. E um padrão que a gente notou também na minha família, né, de homens que se casavam com mulheres incríveis, né, e de alguma forma eles não permitiam, né, que essas mulheres fossem grandes demais, porque senão eles seriam pequenos demais. E essas mulheres todas se encolhiam para acompanhá-los na mediocridade, né? Essa minha avó descendia de uma linhagem, de alguma forma, uma ancestralidade onde a presença da magia negra foi muito intensa. E isso meio que chegou, né, até ela, e na morte dela, calhou que passou para mim. A forma do meu sistema se proteger da carga dessa magia toda, dessa feitiçaria, era a mediocridade, né? Sendo pequeno. A forma de sobreviver foi adotar a mediocridade como tática de sobrevivência. E é uma coisa que desde criança eu sempre me coloquei assim, a única coisa que eu não admito, duas coisas que eu nunca admiti na minha natureza. A primeira era covardia, a segunda era mediocridade. São duas palavras assim que nunca tiveram nada a ver com o meu caráter. Eu nunca consegui. A ideia de, mano, você tá sendo medíocre nisso me deixava perturbado. Eu perdi o sono, eu perdi a fome. Nossa, tá medíocre o que você tá fazendo. Era inaceitável. E o que o sistema me mostrou de magnífico era que era exatamente essa força que a minha família inteira estava usando. As mulheres optavam por se tornar medíocres para caber na realidade dos homens medíocres que elas estavam escolhendo. E eu estava herdando tudo isso, né? Me prendendo, me limitando, nunca indo além
realmente, nunca dando certo em nada, nunca dando certo em relacionamento nenhum, nunca aproveitando os dons que a vida me deu para me destacar, para ser leal nessa mediocridade ao sistema. Assim, né? Foi dramático demais para mim essa ideia. Eu falei, cara, exatamente a força que eu mais temia na vida é ela que protege minha família. Incrível, né? Pô, pra mim foi quase monstruoso, não foi nem mais do que incrível. Foi de deixar em choque absoluto, assim. Em choque, porque essa era a proteção para que não morressem, né? Era justa a mediocridade. E aí você fez uma aceitação dessa mediocridade, né? Você acolheu ela no seu coração, considerando que o reconhecimento que ela estava protegendo a sua família, ela tinha uma função ali, né? Então, isso é uma coisa que eu achei muito louco, né? No Axis a gente fala que o que você não está disposto a receber? Que energia, que pessoa, que lugar, que circunstância, que escolha. Aquilo que você exclui, né, te destrói, porque você é infinito, então não tem nada realmente fora de você. Para você excluir, Exatamente. você tem que criar uma divisão que não existe. Né? O infinito você se torna... a se empobrecer. O Hellinger tem uma frase assim, você exclui, eu não me lembro a frase de cor, mas ele vai falando das exclusões que você vai fazendo na vida. E no final diz, e você termina pobre. Não é? Então, De você, tudo isso faz parte de você. A ilustração que eu faço muito, né, no Axis tem aquela questão de o indivíduo ser... Nós somos seres infinitos que moscou em algum ponto da caminhada cósmica e se tornou finito. Né? E onde que o infinito se torna finito? Quando ele divide. O infinito não tem separação. A partir do instante, ó, isso não sou eu, isso não me pertence, isso não tem nada a ver comigo, né? Entre você questão de julgamento. Tá você está negando e tudo você mais mesmo. por trás. Eu mesmo, exato. Aquilo que eu nego é só aquela parte de mim que eu não reconheço. Né? Aquilo sou eu. Assim. Eu achei muito... E quando você acolheu isso, houve um movimento no campo que aí o seu pai olhou para você e se aproximou, né? No momento que você acolheu a mediocridade. Olha que interessante. Sim, eu não conseguia olhar meu pai, né? Eu achava interessante. Não, várias coisas, né? Primeiro que eu era uma menina no campo. Né? Eu, Rex de Ortiz, né? Másculo pra caramba, era uma boneca, energeticamente falando. Energeticamente falando, né? Era uma criança feminina. Uma criança e uma menina. Eu achei incrível isso, né? Você tá tão deslocado que você não só é pequeno, como você ainda tá no polo inverso, energeticamente falando. Nada contra, tá, pessoal? Não sou homofóbico, não sou nada. Antes que eu pareça alguém do politicamente correto aí me crucificando. Tem nada contra, já peguei homem, já peguei mulher, já peguei até a mistura de tudo isso, tá? Fica bem tranquilo, não tenho preconceito nenhum com nada disso. Mas a questão é que energeticamente, né, eu sou homem, mas estava posicionado como criança e como menina, por conta dessa parte de mim que eu excluía, né? E eu achei interessante, assim, que a coisa que eu mais abominava na vida é a mediocridade. Quem me conhece sabe muito bem, você mesma sabe muito bem disso, né? Tudo comigo é muito intenso, tem que ser muito intenso. Eu falei, mas é isso que está salvando minha família, mano? Aquilo que eu mais desprezava no mundo, era, né? A partir do instante, você fez a pergunta, né? Você consegue olhar para a mediocridade? Não, não consigo. Né? Você está louca, olhar para a mediocridade. Olha, por mim, quer que ela desapareça da minha frente. Você tá bagando demônio na minha vida. Eu falei, olha, e ainda diz que aceita. Ainda acolhe ela. Olha, se me dizer humildade, eu reconheço, ou mediocridade, eu reconheço, você agradeço, mereço, amo, desejo, e etc. Você tá doente, que até parece. Mas, né, em algum ponto, rolou um movimento ali que eu fui capaz de olhar, né, olhar para ela e, por incrível que pareça, eu comecei a sentir um respeito por aquilo, por aquela energia que a gente dá o nome de mediocridade, né, reconheceu o papel que ela teve de preservar a vida no meu sistema, né? As grandes mulheres, eu tinha engraçado que nesse dia eu tinha falado com você mais cedo, você tinha me dado um conselho muito importante, né? Eu comentei com a minha parceira, eu falei, cara,
eu acho notável que na minha vida inteira, eu sempre estou cercado de mulheres enormes, enormes. Elas sempre ofuscam tudo ao redor delas, assim, né? Um privilégio que a vida me deu de sempre estar cercado, assim, das criaturas mais incríveis encarnadas sob a forma de mulher dessa terra. E ela sempre aparece em momentos críticos me dizendo coisas muito importantes e graças a Deus eu tenho a sabedoria de ouvir, né? Eu achei aquilo notável, e aí você mostrou que o meu sistema era formado de mulheres mulheres gigantescas, né? Mais que por conta de uma maldição ancestral, não podiam mostrar a grandeza delas, né? E atraíam os tolos, né? Os homens pequenos, né? E esses homens se sentiam ameaçados por essa grandeza infinita delas, né? Que foi uma coisa que eu coloquei para você, né? Um dos motivos do meu relacionamento ter entrado em choque foi que eu comecei a me sentir ameaçado pela minha parceira. Parecia que tudo nela era melhor do que eu, ela era mais capaz, ela era mais inteligente. A gente trabalhava com várias coisas parecidas, trabalhamos ainda, né? Parecia que, tudo nela era melhor. Eu falei, eu vou ficar na sombra dela. Essa mulher, tudo que ela faz, ela é melhor do que eu. Ela é mais legal do que eu, ela é mais bonita, as pessoas gostam mais dela, ela atende melhor. Você viu, tudo que eu aprendi, que eu ensinei, ela já faz melhor do que eu mesmo, né? Onde que eu vou ficar? Eu comecei a ficar com medo do tamanho dela, comecei a criar uma distância inconsciente daquilo. A gente parou de fazer, a gente fazia muitos trabalhos juntos. Hoje, olhando para trás, eu percebo que várias vezes, né, eu escolhi não tê-la por perto, e a hora que ela vinha querer aparecer em alguma coisa minha, eu senti um incômodo real. E o sistema que foi incrível do sistema foi ver, né, que esse medo é ancestral. Todos os homens da minha família foram cercados de mulheres gigantescas, né, bem maiores do que eles, maiores na escolha, né, porque no fundo todo mundo é infinito. Mas o quanto você vai ser na prática é uma escolha sua, né? Ninguém é mais ou menos infinito, mas a prática é o que diferencia. Eu carregava esse medo, né, de não sei quantas pessoas de estarem cercados, né, de mulheres muito maiores do que eles. E eu reproduzi isso, foi matemático. Eu achei impressionante, assim, foi matemática, exato, assim, ó. 2 mais 2 igual a 4, vezes 5 igual a 20, né? Dava para montar a equação da submissão que eu cometi ao meu sistema. Assim. Matemático, foi rígido. Foi um sistema fechado, isolado, como eles dizem na ciência. Assim, eu não tive escapatória dele, foi incrível o quanto foi compulsório seguir aquilo. E o campo me mostrou isso, né? A mediocridade ajudava as mulheres a se proteger dessa maldição e, de alguma forma, esses homens, né, atraíam essas mulheres onde elas poderiam exercer esse papel da mediocridade, e eu como produto de tudo isso, de alguma forma, né? Incrível que pareça, eu como produto de tudo isso. Então, primeiro eu tive que olhar para o papel da mediocridade, para observar o bem que aquilo fez, né? Para depois olhar para essas mulheres, para o tamanho que elas realmente têm, né? Para me permitir receber esse tamanho, para então me reconhecer como homem. A partir do instante que eu consegui olhar para tudo isso, aí a minha energia mudou, né? Eu deixei de ser menina, virei homem, e deixei de ser criança, virei adulto, né? Energeticamente falando, me tornei um homem capaz de estar do lado daquelas mulheres enormes, né? De receber aquela grandeza, porque eu fui capaz de reconhecer a mediocridade que realmente estava ali, né? Como uma função, não como uma maldição. A maldição era o que forçou a escolha dela, né? O que estava por trás dela. Né? Em si era uma bênção. E o que eu achei incrível, né? Que depois que eu fiz essa constelação, a gente falou de sistemas prósperos, né? Tem aparecido 2 pessoas por dia fechando atendimento comigo. E eu ganho R$300 por hora. Né? Eu fiz um negócio com você segunda. Né? Desde então, já entrou na minha conta. Hoje de manhã tinha 1.400. Hoje, agora de noite, já está em 2.000. Olha, eu falei, velho, que ridículo isso. Se eu soubesse, eu tinha feito muito mais tempo esse negócio. Né? Eu nem fui buscar. Eu nem fui. A questão não era realmente dinheiro, né? Era propósito de vida, né? Isso que eu estou contando é só uma ilustração mínima, mas a pergunta de ontem foi: como é que eu faço para ter um sistema? Eu quero um sistema próspero, né? Fazendo a ponte com ontem, o que eu achei muito notável. Os clientes estão vindo. Quanto que você está cobrando?
Eu falo, me fala o que você está passando que é mais fácil, que era a minha abordagem anterior. Não, só me fala quanto é que eu já deposito. Eu falei, então toma aí, né? Eu tô cobrando 300. Ó, tá assim, agora eu vou te contar o que está acontecendo. A pessoa nem se preocupa mais em saber se eu vou ser realmente capaz de atender. Parece que virou uma chave, assim, cara, você que tem a experiência vai entender melhor do que eu não consigo te explicar direito isso, tá? Mas está muito fácil, a vida ficou muito mais fácil, assim, e foi rápido, isso daqui foi segunda-feira. Né? Deixa eu só fazer uma colocação. É como se fosse um cano aonde teria que passar esse fluxo, o fluxo Isso. da prosperidade. O que acontece? Tem um encaixe do cano. Você era uma menina, uma criança. Como é que ia passar? Não tinha como passar. O que aconteceu? Voltou para o lugar. Se conectou ao pai, à mãe, ok? E cresceu. E se tornou um homem. Encaixado, o fluxo vai passar naturalmente, com facilidade, alegria e glória. Nossa, cara. Olha, eu vou te falar que... Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque eu achei muito interessante uma colocação do professor Rocha. Ele disse assim: pensando na analogia da terra sendo a mãe, o pai é o lavrador. E ao plantar a semente, escolhe. Eu achei muito inteligente essa pergunta. Na verdade, tem entrelinhas aí. Você percebe, Georges? Pensando na analogia da terra sendo a mãe. O pai é o lavrador. E ao plantar a semente, escolhe. E aí eu peguei aqui uma passagem bíblica que eu acho que tem muito a ver aqui. Está em Isaías 61:11, diz assim: porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então, a justiça e o louvor mostrando a sua glória, né, através da colocação da semente. E qual é a grande semente desse pai, né? Que aí eu trago o pai arquétipo, né? O pai criador. É a palavra, né? O verbo. Incrível. Cara, interessante essa pergunta que ele fez do pai ser o lavrador. Assim, eu sempre gostei de definir que a mulher é como se ela fosse a rosa. E o homem é como se ele fosse o jardineiro. Né? O jardineiro ele vive em função do perfume e do brilho daquela rosa. Né? E a rosa floresce melhor com o cuidado do jardineiro. Assim, né? A interação entre pai e mãe, eu vejo muito dessa forma também, assim, né? O quanto o masculino permite o florescimento do feminino e o quanto o florescimento do feminino fortalece, né, aquela grandeza do masculino. Cara, congelou minha imagem de novo, eu vou sair, eu vou entrar, tá? Eu já vou terminar isso que eu tô falando para você. Tá, ele saiu e já pediu para entrar. Deixa eu colocar aqui. Cadê o pedido dele? Caiu. Voltou. Ok. Então é isso, né? É incrível como no momento em que você se aceita como você é, aqui. E perfeito, né? Terminando o que eu estava te falando, um dos elementos que eu achei notável que você tinha me falado, né, em algum momento ali durante a nossa constelação, eu lembrei, foi uma das coisas que eu achei crítica, né, nessa questão das mulheres enormes e tal, que eu percebi onde trincou o meu relacionamento, foi que eu parei de escutar a minha mulher. Eu me dava vários sinais. E é uma coisa que eu falo desde os 12 anos, isso eu trago de outra vida, né, uma sabedoria. É um dito muito antigo que é bem assim, dos homens, aquele que chega mais longe é o que escuta a mulher. E eu parei de escutar a minha. E no exato instante que eu parei de escutar ela, começou a morrer a nossa relação. Eu gosto de dizer que a mulher é a voz de Deus. Na hora que o cara ele para de escutar ela, ele para de crescer.
E eu realmente, eu olhei para... Ali durante a constelação, eu falei, fez todo sentido, porque chegou um ponto, né, meu pai, que nem eu falei na live de ontem, né, um hábito da minha família dos homens de destruírem o patrimônio. O meu pai ele cresceu muito por um tempo, né, e aí ele parou de escutar minha mãe. E aí ele perdeu tudo. O meu avô, que foi rico, teve várias terras aí no interior de São Paulo, cresceu muito, e aí ele começou a querer fazer o que ele queria com o que ele tinha, parou de escutar minha avó. Perdeu tudo. Eu falei, nossa, como é sagrado esse negócio da interação entre o masculino e o feminino, nessa analogia, né, da rosa e do jardineiro, ou da terra e do lavrador. Assim, o cara que vai lavrar a terra, se ele não presta atenção no que a terra está dizendo, cara, não está na estação agora, né? Não está na estação da chuva, não está no momento, ou se a rosa está dizendo, meu, eu não vou abrir agora, não adianta você jogar tudo isso em cima de mim desse jeito, né? Eu não vou soltar o perfume agora, essa atenção, né? Esse não é o momento, né? O convite aqui é um outro. Trabalha mais a raiz, cuida um pouco ali do espinho, né? Faltou, né? Em todo instante que falta o ritmo dessa dança entre o masculino e o feminino, perece, né? O lugar apodrece. Então, você está trazendo uma questão fundamental, que eu chamo de lei da gestação. Tudo tem o seu tempo, né? Tem tempo para plantar, tem tempo para colher. E o que acontece? O que acontece? Nesse tempo da gestação, você plantou, fechou a terra. Quando você olha para a terra, não tem nada lá, parece que está tudo do mesmo jeito. Aí você vai lá, cuida, aduba, coloca água, não sei o quê. Nada acontece. Mas você sabe que a semente está lá. Você sabe que a sua companheira está grávida. Cadê o bebê? Está dentro da barriga dela. Não, eu quero pegar no colo. Cadê? Não, mas já não faz 5 meses, já vai fazer 6 meses. Cadê o bebê? Você falou que ia ter um filho. Cadê? Eu quero pegar. E nessa história, não adianta, vai ter que esperar 9 meses. É o tempo necessário para esse bebê aparecer no seu colo. Assim, tudo que é plantado tem o seu tempo. E aí a gente precisa compreender isso para desenvolver um princípio, que é a paciência. A paciência não é a atitude de ficar esperando, eu tenho paciência. Não, a paciência é um estado de se colocar na situação de paciente. Quem é o paciente? É aquele que está disponível para receber. O paciente no hospital, ele deita lá e as pessoas ficam, né? Coloca lá o soro, traz o remédio, traz a alimentação. O estado de se colocar disponível para receber. Porque você sabe que existe um tempo, que é o tempo da gestação. E aí, o que a Bíblia fala sobre homem e mulher? Né? Homem e mulher. O que acontece? Eles vão se conectar e se transformar. Isso é muito profundo. Uma só carne. Uma carne e outra carne. 1 mais 1 igual a 1. Você percebe? Este é o grande plano do Criador. Não dá para ser só um homem ou só uma mulher. Voltando em Abraão, ele vai ser o pai de nações, mas a esposa dele, Sarai, também mudou o nome para Sara e se transformou em quê? Mãe de nações. Então é fundamental esse equilíbrio. É fundamental. A partir do momento que existe uma só carne, né? Vibrações iguais, e é bem interessante porque eu já vi alguns testes, né? Que você pega casais que vivem em harmonia e você coloca alguém, um sensitivo, alguém para perceber a energia daquela pessoa. E aí, quando o homem vem no meio de um grupo, este aqui é o Alan. Esse é o Alan, esse é o João e esse é o Marcos. Ok, você já sabe quem é? Já sei. Esse aqui é o Alan. Ok, e esse é o João. Entendeu? Na hora de vir o Alan de novo, não vem o Alan, vem a Vanessa. E aí o sensitivo tá de costas. O Alan chegou. Não era o Alan. Era a esposa dele, mas é uma só carne. Então vira uma energia só. Mas aí a gente vai entrar naquela história da questão sexual e tudo. Não vamos por aí. Vamos voltar para a sua experiência antes que o tempo acabe. Já tá acabando. Nossa, cara, que interessante isso. Né? E, então, caminhando um pouco mais, assim, eu pude ver ali também, né, nessa, das coisas que me impediam cumprir o meu propósito, tinha esse fato também presente no meu sistema, né, mulheres gigantescas, mas com homens, né, que não reconheciam o próprio tamanho,
então não tinha condição de receber, né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que só um Deus reconhece o outro, né? Se eu me enxergo como mortal, eu só vou ver a morte no meu irmão, né? Se eu não vejo um Deus dentro de mim, eu não vou ser capaz de ver um dentro dele. Eu achei bem interessante que eu conscientemente não tinha essa postura, né, que estava no meu sistema. Mas quando a situação apareceu, né, quando eu realmente me abri o suficiente para conseguir tentar desenvolver um relacionamento, mais cedo ou mais tarde calhou que a pressão do sistema foi muito alta, né? Uma coisa que inclusive a minha parceira comentou muito, né, que foi crítico para ela assim, tomar a decisão, não, eu preciso ir embora daqui, não tem futuro mais essa relação, foi que mais ou menos nos últimos 10 dias, ela falou, você não parecia você. Né? E eu, para quem me conhece, né, eu superei uma dependência química na raça. Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou ser escravo disso. Né? Eu nunca baixei a cabeça para nada na minha vida. Não interessava o tamanho da dor. Eu sempre olhei para eu passo por cima disso. Né? Eu pago o preço disso. E naqueles últimos 10 dias críticos, assim, eu estava sentindo, eu perdi a vontade de viver. Eu não queria morrer, mas assim, eu perdi a vontade de viver. Eu estava sentindo um cansaço crônico. Eu dormia e acordava completamente exausto. Assim, não tinha vontade de fazer nada, né? Não tinha vontade de trabalhar. Eu perdi o entusiasmo pela vida. Não conseguia explicar o que porra era aquela. E eu comecei a adotar alguns hábitos autodestrutivos muito fortes, né? Ela olhou e falou, cara, e foi a primeira vez que eu disse na minha vida, né? Eu não tenho força, eu não estou conseguindo ter força para passar por cima disso. Eu não sinto a força que eu sempre tive, isso daqui é maior do que eu. Foi a primeira vez, eu nunca baixei a cabeça para nada, nunca saiu da minha boca isso em 33 anos de vida, né? Eu não dou conta disso. E saiu, ali naqueles últimos 10 dias. Ela olhou, ela falou, cara, eu não vou cuidar desse moleque. Depois ela me contou que até se julgou muito por ter olhado para mim dessa forma. Num primeiro instante, sou humano, eu realmente fiquei um pouco revoltado, mas eu trouxe para dentro, na minha realidade, sou eu que crio. Né? Foi eu que escolhi passar por isso, foi eu que criei essa situação, ela não tem nada a ver. Né? Em que ponto eu entrei nessa dinâmica que fez tudo isso acontecer? A responsabilidade é só minha, né? Ela é só eco do meu inconsciente. E aí a constelação me mostrou isso. Né? Eu caí nessa armadilha desses homens que não tinham condição de receber mulheres grandes demais. Comecei a me comportar como um desses pequenos. Foi incrível, foi fatídico. Né? Ela, por uma felicidade do destino muito grande, optou por não ficar pequena. E eu não aceito fazer um papel de medíocre com você. Né? Vou embora. Né? E foi. E o choque da partida dela foi o convite para que eu chegasse até esse trabalho. Eu falei, cara, eu quero entender que desgraça que foi essa. E a constelação mostrou isso. Né? Tava ali tudo. Né? E era uma das coisas que impediam de ir. Meu papel, com certeza, perpassa, né? Até pelo fato de eu estar aqui na companhia de uma dessas grandes mulheres da minha vida, que é você. Né? Ele perpassa, não tem como. Né? Todo grande homem tem enormes mulheres ao lado dele. Né? Ter uma só, eu falo, é mentira. Eu sou cercado das maiores da Terra. E eu tenho que ter condição de receber isso. Eu não posso ficar apavorado diante delas, né? Ser um molequinho, uma menininha ainda, pior ainda, uma menininha assustada diante das mulheres. A constelação me mostrou isso, né? Eu consegui abraçar tudo isso, olhar para tudo isso, realmente perceber, reconhecer a grandeza dessas mulheres, e nisso eu receber a minha. Jorge. Oi. O Fábio está te perguntando como você está hoje. Como é que você está? Em que sentido? Essa pergunta, Fábio. Você fez a constelação. E como é que você está hoje? O que aconteceu de mudança efetiva, assim? Você teve toda essa consciência, mas eu comecei a ganhar dinheiro muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Acho que ele quer saber do relacionamento e do teu pai também, que era a chave aí do propósito de vida. A forma como eu lido com eu nem vi meu pai ainda. Né? Foi segunda-feira isso. Eu não vi meu pai ainda. O que eu percebo muito, assim, né? Meu relacionamento, né? Eu voltei a falar com a minha ex-parceira, não sei muito bem no que vai dar isso ainda, né? Mas estamos nos falando como grandes amigos. O teu pai no campo, como foi? Como foi o teu encontro? Porque você falou que nem conseguiu olhar para o pai. Como foi o teu pai no campo?
Não, então, aconteceu um momento, uma coisa muito feliz. Depois de me libertar de toda essa pressão sistêmica, né? Eu já fiz muitas constelações e uma coisa que eu achei incrível, né, foi a hora que eu consegui, depois de tudo isso, de soltar esse peso todo, eu consegui olhar para o meu pai e eu lembrei de quando eu era criança. E eu olhava para o meu pai como se ele fosse a criatura mais foda do mundo. Eu lembrei exatamente de um dia que a gente estava indo na padaria, ele botou um bonezinho na minha cabeça, e eu fiquei vendo aquele homem enorme, né? Eu falei, eu perguntei, pai, será que um dia eu vou ser tão legal que nem você? Ele falou, vai, filho. Né? Aí eu parei para ficar olhando ele assim. Ele parecia muito grande, parecia que meu pai tinha uns 5 metros de altura. Eu olhava, mano, como meu pai é foda, todo mundo gosta dele, todo mundo quer ele por perto. E eu não lembrava que eu sentia essa admiração, né? Eu olhava, por mais monstruoso seja o que eu vou dizer agora, né? Eu olhava para o meu pai como se ele fosse um homem medíocre, né? Ali no ato da constelação, eu consegui resgatar essa admiração, até chorei, né? Que nem eu falei, chorar é uma coisa que eu nunca mais fiz depois que eu usei droga, é muito raro, é muito difícil chorar, muito difícil chorar mesmo, mesmo sob dor intensa, né? Eu chorei, assim, foi copioso, o negócio foi de dentro, senti na víscera, assim, a admiração por aquele cara saiu espontaneamente da minha boca. Eu falei, pai, tudo que eu mais queria era ser homem que nem você, ser uma pessoa que nem você, que todo mundo gosta, que todo mundo quer por perto. Assim, eu espero um dia ser um pouquinho do que você foi. Assim, eu me senti muito grato, muito honrado mesmo. Eu falei, cara, olha o tamanho do cara de que eu sou filho, né? Eu nem lembro, cara, era um sentimento que nem tinha dentro de mim, assim, né? Foi incrível para mim. De tudo, por mais incrível que pareça para mim, né? Na constelação foi o resgate da grandeza do meu pai. Se olhar, foi velho, eu sou filho disso. Você tá louco. Incrível. E eu, assim, muita gratidão pelo privilégio de ter participado desse momento, porque foi um momento que marcou minha alma também. Foi muito forte, foi algo muito especial. E eu agradeço por você ter confiado em mim e estar junto com você nessa trajetória, né? Nossa, minha querida, né, na hora que foi aparecendo, né, foram aparecendo sinais do universo, por algum motivo eu falei, vai ser a Vanessa, essa questão aqui. Né? Eu recebi um grande atendimento da nossa colega Flávia, assim, foi fantástico, ela considerou meus abusos, ela falou dessa questão do pai. Ali no ato já vem a intuição, cara, procura a Vanessa. Ela que vai te conduzir, né, pra vencer, né? Você tem esse jeito de sacerdotisa que eu admiro pra caramba, né? Fala sempre em 7 níveis de compreensão. Eu acho muito louco. Quando você fala os ecos, assim, papai. Sabe aquelas bonecas russas que você tira uma, tem outra dentro, tira uma, tem outra dentro? Toda hora que você fala, eu vejo assim. Né? Ah, ela tá falando o A, mas tem o B, o C, o D, o E e o F e o G. Né? Vai ter que ser com ela. Esse tipo de constelação é multidimensional, assim, vai ter que pegar em várias dimensões. E realmente foi. É uma pena que a gente não gravou. Né? Eu ia adorar compartilhar com o mundo, assim, para eles entenderem a dimensão que aquilo foi. Né? Foi bem além, assim, foi uma coisa. Foi bem além de mim, do meu pai e da minha avó. Né? Foi a dimensão espiritual que o negócio tomou. Foi extraordinário. Eu nunca. Uma força extraordinária. Não, eu achei interessante que você começou na hora da constelação perguntar para o corpo e fazer algumas questões de axis. E você falou, eu preciso parar porque eu vou ser arrebatado se eu continuar. Não foi? Foi no. Eu acho que isso foi depois, foi na nossa conversa depois da constelação, não foi? Eu falei Não, foi na hora. Você começou a parecer que estava até entrando em transe, de tanta força que tinha. Eu entrei em transe, eu apaguei. Teve uma hora que eu estava no chão, né? Foi tão alta a frequência que o negócio alcançou que de repente eu estava me vendo em algum outro mundo. Era muito bonita, a paisagem era muito idílica. Aí eu lembro que eu acordei, eu voltei, cadê eu? Onde que eu tô? Eu não estava muito consciente do que estava acontecendo. Opa, eu tô aqui na constelação da Vanessa. E aí eu sentei, né, mas ainda estava muito, muito, muito alto. Eu falei, Vanessa,
Eu já apaguei 2 vezes aqui o que você tá falando, eu não sei nem o que tá acontecendo direito. Mas foi lindo, foi uma cura tremenda, aconteceu um milagre, eu presenciei esse milagre, e depois eu vou pedir que você dê o testemunho do teu pai, desse encontro, de como ficou. Mas a tua parte de propósito de vida, de prosperidade, que é o que as pessoas perguntaram, foi resolvida, né? E aí é que está o ponto, a aceitação de tudo que te pertence, de guardar isso no teu coração e de caminhar para a vida a partir deste momento, sabendo que tudo, até aquilo que parece ruim, na verdade foi necessário e veio a serviço de algo para que você pudesse estar totalmente integrado, pudesse seguir, né, agora pronto para a tua missão de vida. E é por aí. Você está ouvindo, Jorge? Não, eu tô ouvindo tudo. Eu não saí exatamente para não perder o que você está falando, né? O que eu achei de mais incrível ali no negócio, né? Que foi a força que eu mais desprezava era exatamente a que me permitiu me tornar mais forte. A hora que eu acolhi a mediocridade, né? Eu pude ver que ela protegia aquele meu pai, inclusive, né? Que eu julgava como medíocre, né? E esse julgamento me impedia de ver a grandeza dele. A hora que eu vi a grandeza dele, eu vi a minha. Né? A minha vida, eu fiquei tão grande que a minha vida ficou mais fácil. Que era a pergunta que eu fiz ontem. Eu falei, como é que essas pessoas que têm os raros seres humanos que a vida flui muito fácil em tudo. Né? O cara escolhe flui fácil no relacionamento, flui fácil no dinheiro, flui fácil na profissão, flui fácil na arte, na sociedade. Né? Eu dei o exemplo do Laí Ribeiro. Aí você falou, amanhã eu te respondo. Né? Ele já tem um campo em que tem essa facilidade. E ele é leal a esse campo, né? Eu percebi que, pelo menos dentro do meu campo, eu honrar meu pai do jeito que ele me trouxe, está me trazendo bastante. Né? Não se trata de ter necessariamente um campo onde se já esteja presente, mas de honrar o que eu tenho. É aquilo assim, você dá valor porque você tem, que você vai ser feliz. Você não precisa invejar o cara que tem a fazenda. Cuida do seu jardim com dignidade, assim, né? Com alto respeito. A impressão que eu tô tendo é muito essa. Eu vou sair, eu já vou voltar, tá? Tá bom. Enquanto ele sai, o Aloysio falou que teve uma experiência parecida com a ayahuasca. Pois Aloysio, eu conheço a ayahuasca, né? E eu posso te falar que quando você se integra, aí você vai ter experiências assim, sem precisar necessariamente de nenhuma substância, de nenhuma planta de poder, de nada, porque você já é esse ser, né? Então você vai chegar nesse nível sem necessariamente precisar de nada externo. E é bem incrível, a experiência é maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que a gente está fazendo o programa E Agora José, todos os dias às 10 horas, tá? E amanhã a entrevistada vai vir ensinando, trazendo as mediações online que estão resolvendo as situações das liminares aí do Covid que saíram deferindo para que os pais não possam visitar os filhos. Então eu quero deixar esse convite para vocês amanhã, tá bom? Vamos, Jorge. Pode falar, tá acabando o nosso tempo, Jorge. Isso é um absurdo. Quanto tempo a Vai gente tem? resolver essa situação. Quanto tempo a gente tem? Eu acho que a gente tem 5 minutos. Bom, cara, com tudo que eu falei, assim, né? O que mais que eu posso acrescentar em tudo que eu disse? Cara, primeiro de tudo, assim, eu tô espantado, né, com a velocidade da mudança. Assim, né? Tá sendo bem intensa, né? E eu vou ser pai, hoje eu fiz o ultrassom da minha criança também. Foi bem Ai, que interessante. maravilha. Hoje é um dia incrível, né? Não, foi assim, foi um dia bem significativo, até porque eu descobri que o gênero dela é diferente do que ela mesma tinha me dito. Né? Meu filho já começou me pregando uma peça. Ele disse que era menina, né, mas tem corpo de menino. E aí tem uma coisa que eu acredito muito, né, que você saber receber, né, a gente vinha falando disso, do poder da palavra na relação entre pais e filhos. E aí já ficou uma preocupação. E se é uma mulher no corpo de um menino? Como é que eu me conduzo na fala dela, né, para já desde feto já saber ser esse pai que reconhece meu filho na grandeza que ele tem, da forma que ele tem, que pode ser completamente alienígena, né? Ao Foi muito mesmo tempo, a concepção dessa criança foi num período que você ainda não tinha quebrado o padrão. vários deles, né? Então, da Inclusive, mesma maneira como você nasceu menino, é um homem, e estava lá se apresentando como uma menina,
você pode ter concebido um filho na mesma situação, porque você ainda não tinha quebrado o padrão. Foi exatamente isso que eu olhei. Eu falei, cara, eu falei, velho, E eu era aí uma você vê menina. que era um padrão da tua família, então naturalmente o teu filho ia fazer o mesmo caminho, que é assim que funciona. Energeticamente eu olhei e falei, Temos, velho, eu temos lembrei 10 na hora que saiu. Na hora que saiu o resultado, eu falei, velho, mas eu também era uma menina, né? Aí eu tenho que ver que